Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 79. O bloco A da figura 6,56 tem massa MA igual a 4,0 kg e o bloco B tem massa MB igual a 2,0 kg. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano horizontal é MC igual a 0,50. O ângulo do plano inclinado sem atrito é θ igual a 30 graus. A polia serve apenas para mudar a direção do fio que liga os blocos. O fio tem massa desprezível. Determine letra A a tração do fio e letra B o módulo da aceleração dos blocos. Como os dois blocos estão ligados, e considerando que a tração do fio é constante, a aceleração de ambos terá o mesmo valor. Vamos identificar as forças que atuam em cada corpo separadamente. Para o bloco A, vamos considerar o eixo X paralelo ao plano e o eixo Y em uma direção perpendicular a ele, com os sentidos positivos indicados pelas setas. Sobre este bloco atuam três forças. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é PA é igual a MA vezes G. Como ele pressiona o plano, de acordo com a terceira lei de Newton, o plano reage sobre ele exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Também atua sobre ele a força de tração do fio no sentido positivo do eixo X. O ângulo entre a força-peso e o semi-eixo Y negativo é igual ao ângulo de inclinação do plano em relação horizontal. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando as medidas do triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, PAx, sobre a hipotenusa PA. Então, PAx vai ser PA vezes o seno de θ, MA vezes G vezes o seno de θ. Se calcularmos o cosseno, fica o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, PAy, sobre a hipotenusa PA. Então, PAy vai ser PA vezes cosseno de θ, MA vezes G vezes o cosseno de θ. Como este corpo não se move na direção Y, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam sobre ele nessa direção deve ser nula. Então, FNA menos PAy tem que ser igual a zero. Então, FNA menos MA vezes G vezes cosseno de θ, que é o PAy, tem que ser igual a zero. O FNA vai ser MA vezes G vezes o cosseno de θ. Como não existe atrito entre o bloco e o plano inclinado, esta expressão não será útil na resolução do problema. O movimento na direção X é acelerado e devemos aplicar a segunda lei de Newton nessa direção. Então, T menos PAx é igual a MA vezes A. Então, T menos MA vezes G vezes seno de θ, que é o PAx, é igual a MA vezes A. A polia apenas redireciona o eixo X e quando tratarmos das forças sobre o corpo B, o sentido positivo será horizontal para a direita. O sentido positivo do eixo Y será vertical para cima. Sobre este corpo atuam quatro forças. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é PB é igual a MB vezes G. Como ele pressiona o plano, de acordo com a terceira lei de Newton, o plano reage sobre ele exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Temos a força de tração no fio, agora horizontal para a esquerda. Finalmente, temos a força de atrito entre o bloco e a superfície orientada no sentido positivo do eixo X, contrária ao movimento. É natural pensar que o bloco A desce o plano, arrastando o bloco B para a esquerda, e a força de atrito será no sentido contrário. Como antes, o bloco B não se move na direção Y, e a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, FNB
menos PB tem que ser igual a zero. Então, FNB menos MB vezes G, que é o peso do bloco B, é igual a zero. Então, FNB vai ser igual a MB vezes G. A força de atrito que age sobre o bloco é a força de atrito cinético, já que ele está escorregando, cujo módulo é proporcional ao módulo da força de reação normal. Então, FA é igual a FC, que é igual a MC vezes FNB, coeficiente de atrito vezes o módulo da força normal. Então, dá MC vezes MB vezes G. O movimento na direção X é acelerado, e aplicando a segunda lei de Newton na direção X, teremos que FA menos T tem que ser igual a MB vezes A. Então, MC vezes MB vezes G, que é o FA, menos T, é igual a MB vezes A. Temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, a aceleração e a atração no fio. Se somarmos as duas equações, vamos eliminar a variável t. Numa o t é positivo, na outra é negativo. E podemos determinar o valor da aceleração do conjunto. Fazendo isso, fica mc mais mb vezes g, menos ma vezes g vezes seno de θ, é igual a ma mais mb vezes a. Como os dois primeiros termos aí têm g em comum, podemos colocar em evidência. Então, fica g vezes mc vezes mb menos ma vezes seno de θ. É igual a ma mais mb vezes a. Resolvendo para a, o a vai ser g sobre mc vezes mb menos ma vezes seno de θ sobre ma mais mb. Substituindo pelos valores das medidas, teremos que o a vai ser 9,8, que é o g, vezes 0,50, que é o mc, vezes 2,0, que é a massa do bloco B, menos 4,0, que é a massa do bloco A, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, dividido pela soma das massas, 4,0 mais 2,0. Fazendo a multiplicação em cima, dá menos 9,8 e embaixo dá 6,0. Fazendo essa divisão, dá menos 1,63 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o módulo da aceleração com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O A vai ser 1,6 metros por segundo ao quadrado. Substituindo o valor da aceleração em qualquer das equações do sistema, vamos determinar o valor da tração do fio. Resolvendo a primeira equação para t, teremos que t é igual a ma vezes a, mais ma vezes g vezes seno de θ. Como temos ma nos dois termos, podemos escrever como ma vezes a mais g seno θ. Substituindo pelos valores das medidas, fica o t vai ser 4,0, que é o ma, vezes menos 1,63, que é o valor da aceleração, mais 9,8, que é o g, vezes o seno de 30 graus. Resolvendo essa expressão, dá 13,08 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O t é igual a 13 newtons.